Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que são os vícios em apostas online e as suas implicações na saúde mental. E para isso estamos aqui com a doutora Graziela Michelin. Tudo bem, Graziela? Olá, tudo bem? Muito obrigada, doutor. Graziela já é parceira antiga aqui do programa, ela abriu a 5ª temporada e agora vai fechar a 5ª temporada com chave de ouro. Tá vendo que honra, né? Sinal que a saúde mental aí Tá em alta. tá em alta, né? Exatamente. Doutora Graziela, bom, primeiramente a gente sabe que o vício em qualquer atividade que gera dopamina, ou seja, que gera recompensa no sistema nervoso central, ele sempre existiu. No começo também os jogos facilitados, às vezes, só que a diferença era que os jogos eram feitos em ambientes controlados e com o avanço da tecnologia, isso foi mudando para o ambiente online, para dentro de casa, no computador primeiro e depois para dentro do celular. Que primeiramente eu gostaria que você contextualizasse isso do ponto de vista histórico, como é que isso evoluiu e o que isso tem de implicação para a saúde das pessoas? Sim, primeiramente a gente vê, né, inicialmente os jogos que eram jogos de baralho, né, jogos de carta, né, que as pessoas se reuniam para fazer esses jogos e tinha, um tempo que eles ficavam ali e era um número pequeno de pessoas e de tempo também, né, e locais que existia isso, né. Depois passou a existir as casas de jogos, né, que segue mais ou menos o mesmo algoritmo, na verdade, do que a plataforma, digital segue, tá. Mas também era um ambiente controlado, igual você falou, né, nas casas de jogos, a pessoa tinha que ir até o local jogar. E hoje a gente tem um grande problema, que o jogo está na nossa mão, né. Então o jogo está na mão de todos, e isso virou uma epidemia generalizada, né, e aí isso, está acabando com famílias, isso está gerando, efeitos, né, muito negativos para a vida das pessoas, né, do ser humano. O que a gente via, na verdade, era que, por exemplo, mesmo sendo a pessoa iria jogar, mas era um ambiente onde, por exemplo, não entrava menores. Então, havia ainda um certo controle e o indivíduo tinha que se deslocar do seu ambiente para ir para um outro ambiente, isso dificultava muito, né? E uma outra associação falsa que fazem é que, mas existe o jogo da loteria e tal, mas esse jogo ele não está disponível o tempo inteiro, não é isso? Essa eu acho que é uma das diferenças. Exatamente, ele não está disponível o tempo inteiro, né. E contextualizando, né, essa questão do jogo em si, a gente sempre tratou o jogo, né, como um transtorno, né, o jogo patológico e isso sempre foi tratado como um problema, né, e agora muito mais. Então, eu vou entrando nesse assunto assim, quais seriam ou a gente sabe de histórias de, por exemplo, de famílias que perderam tudo, porque algum indivíduo da família se endividou, fez empréstimo com a agiota, a gente tem até casos reportados de suicídio, né, de pessoas que jogavam patologicamente e que jogam. Como é que é a realidade? E uma outra pergunta em cima disso, assim, como é que eu consigo diferenciar alguém que joga, assim, esporadicamente e esportivamente da pessoa que é viciada nisso e que tem problema patológico com isso? O problema é assim, essa questão do sistema recompensa, né, que gera essa dopamina, a pessoa que tem um problema com isto, tá, ele não consegue parar, porque ele quer ter essa sensação de toda hora esse sistema recompensa está sendo ativado, né. Isso, nas pessoas que não têm esse problema, a pessoa consegue jogar uma, 2 vezes e parar. Tá? É uma comparação muito igual, ao da bebida alcoólica, né, quando a gente fala dos alcoólicos anônimos, o lema dos alcoólicos anônimos é: "Você que tem problema, né, com álcool, evite o primeiro gole", porque a partir dali, do primeiro gole, a pessoa não para mais. E diferente, quem não tem problema de dependência com álcool pode tomar ali, né, uma coisa socialmente que ele não vai, tomar toda hora, todo dia.
tá? E aqui é a mesma coisa. Então, assim, a partir do momento que ativou aquilo, a pessoa não consegue parar mais. E quais seriam os sintomas, assim, da adição? Como que eu consigo identificar ou, por exemplo, se eu tenho alguém em casa que joga, como é que eu devo perceber alguns sintomas que indicam, pelo menos para a família, que seja o filho que joga, o marido, ou a esposa, ou o pai e a mãe que jogam, como que eu consigo perceber alguns sinais que indicam adição? A adição é assim, a pessoa deixa de fazer outras coisas para fazer aquilo ali, então ele começa a negligenciar, né, chegar atrasado no trabalho, ele começa a negligenciar, até a alimentação, coisas que ele deveria ou antes estaria dando atenção, ele passa a negligenciar. E aí ficar horas eh passa a ficar horas e não consegue mais sair daquilo ali. É isso. Acaba prejudicando as atividades habituais, né. Às vezes inclusive é só um comentário, assim, a gente vai entrar nisso depois, né, eu gostaria de saber sua opinião, mas eu dei uma lida e vi que em alguns países europeus, acho que Holanda, se não me engano, uma forma deles controlarem, apesar de ser liberado o jogo e tal, uma forma deles controlarem uma delas a plataforma não funciona no período da madrugada, por exemplo, porque quem que tá jogando de madrugada? Não é uma pessoa que joga por esporte, né, provavelmente é uma pessoa com adição. E uma outra forma de controlar para evitar o problema econômico é que você tem um vínculo do apostador com a Receita Federal, então eles só permitem, em qualquer modalidade que ele aposte, 10% da renda mensal. Então eu acho que assim, que a gente sabe que o jogo existe em todo mundo, não é um privilégio, entre aspas, do Brasil, né, mas eu acho que essas formas de controle, de normatização, elas são muito importantes, né. Exatamente, são muito importantes, né. E a gente vê que o governo, né, acaba tendo que começar a falar disso no Brasil, né, por uma questão até que eles veem pessoa que recebem bolsa do governo, alguma coisa, apostando, né. Então, assim, a pessoa acaba, deixando de lado até a própria alimentação ou coisas importantes para ir ali apostar, Sim, né. tem um estudo mostrando que tem mais a porcentagem de pessoas que apostam, ela é maior do que as pessoas que investem em CDBs ou em tesouro direto, ou seja, e eu acho que eu queria saber sua opinião também, que o gatilho talvez que leve a pessoa a apostar, um deles provavelmente, deve ser assim, a falta de condição financeira e a esperança que aquela aposta vai transformar a vida dela. E assim acontece ou não? Exato, muito, né, mas é o que eu falo, é o algoritmo, eles fazem proposital, né, quando eles veem que a pessoa está deixando de apostar, eles fazem a pessoa ganhar um pouquinho, e aquilo ali brilha os olhos, vou de novo. Então, e aí: "Ah não, estou desistindo porque perdi tudo", não, ganha um pouquinho, aí vou de novo. Que é o sistema recompensa, tem que ganhar alguma vez, né, senão não Exato. existe a sensação de prazer de ganhar, né. Exato, exato. E assim, mas é pior ainda, né, do que uma dependência química, porque assim, a dependência química, a pessoa igual a gente estava falando, a dependência química, a pessoa tem que sair para buscar aquela substância, né, não há uma recompensa com o uso da substância, a não ser o prazer. Ali não, tem a recompensa que é o dinheiro, é o financeiro, né, então assim, é mais grave ainda. Porque, a pessoa vai apostar por gostar, por já ter, né, esse problema, e ainda tem o ganho do dinheiro, a esperança que vai ganhar alguma coisa. Inclusive até vou deixar uma dica para ver o vídeo aqui que a gente falou sobre cigarro eletrônico e o Henrique, que é pneumologista, ele comentou que a adição para vape, para cigarro eletrônico, ela é maior, ela só perde para o crack, porque o crack tem alta dependência, ela é maior que o álcool, ela é maior que a cocaína. Por quê? Pela facilidade do acesso. Então ele pode ter o vape ali no porta-luva do carro, no bolso, em qualquer lugar, então isso facilita a adição, né. E dificilmente, por exemplo, uma pessoa, ele até comentou, vai beber e trabalhar, mas fumar o vape e trabalhar ele pode. Então, ou seja, o acesso é muito importante, eu acho que é isso que o digital trouxe para o vício no jogo, né. Então esse digital trouxe essa facilitação que aumentou a incidência. Exato. E você acha que isso é diferente, eh
da pessoa jovem, dos jovens, adolescentes e do indivíduo mais adulto, você acha que deveria haver restrição? Apesar de ter um disclaimer que você tem mais de 18 anos, mas quem que tá apostando lá que tem menos de 18 que vai clicar no não, né? Mas assim, você acha que isso interfere mais a mentalidade, o cérebro não formado, isso tem alguma influência na facilidade de adição ou não? Sim, com certeza. Tudo na psiquiatria tem o que a gente chama de, o que a gente tem os fatores genéticos, que é o que a gente herdou ali dos nossos pais, dos nossos avós, tá, e os fatores ambientais. Então, se a gente, o ambiente está proporcionando aquilo muito cedo, já vai gerar uma alteração naquele sistema que está sendo formado, né, Certo. e problemas para o futuro. Então você acha que há uma maior tendência, se o indivíduo exposto quando mais jovem, a ter uma adição mais fácil do que o indivíduo que já tem uma maturidade. Exatamente. E as implicações para o futuro também são São maiores. maiores, Certo. exato. Eh, com isso, quais medidas você acha que deveriam ser, vamos pensar agora do ponto de vista preventivo, ainda não no tratamento daquela pessoa que já está, adicta, né, mas do ponto de vista da prevenção, o que que você acha que poderia ser feito? Você acha que a proibição é o caminho? Você acha que a normatização é o melhor caminho? A consciência, como que a gente pode trabalhar? Porque o problema está aí, nós temos que ver como é que a gente vai trabalhar isso aí. Eu acredito que realmente a gente precisa trabalhar com a prevenção e falar mais nisso, né, porque a gente está tendo perdas, né, de vida com suicídio, né, perdas financeiras eles têm. Então eu acredito assim, que primeiro, assim, para prevenir, tá, eh, deveria ter uma normatização, tá, de tempo de uso, tá, e da questão financeira também. Né, porque se você não tem, a pessoa vai buscar onde, né. É. É isso vira um problema até econômico, né, porque, assim, as pessoas comparam: "Ah, mas é um lazer". Mas até do ponto de vista econômico, quando você vai para o lazer, você vai a um restaurante ou você faz uma viagem, você acaba distribuindo esse recurso na economia, são outras pessoas que estão empregadas, etcétera. E nesse tipo de situação, você até não sabe se essas empresas, ou na maioria delas, não estão no Brasil, né, então não geram, emprego aqui, essa é um ponto de vista eletrônico, então o prejuízo econômico ele acaba sendo muito maior, tanto para o indivíduo, como até pela economia em si, né, então, preciso muito se preocupar com isso também. E eu acho que uma das coisas que se percebeu, e se identificou no Brasil nós precisamos arrecadar. E como que a gente vai arrecadar? Vamos legalizar as apostas. Então, assim, a ideia, né? Não, já que elas existem e o brasileiro joga fora nos sites estrangeiros, vamos legalizar aqui e a gente vai cobrar imposto. Pelo menos isso se reverte na contribuição de imposto. Mas eu acho que isso também deu uma facilitada e uma abertura à propaganda, ao uso de pessoas famosas para divulgação, né? Como é que. Exato, eu acho assim que também, né, esses influencers, né, dos jovens, dos adolescentes, deveriam evitar de propagar isso, né. Houve, né, no passado uma propaganda exagerada do uso do cigarro. Perfeito. Né, e depois isso mudaram, né, mostrando tem a propaganda em menor quantidade, aí mostram, né, a consequência do uso do cigarro Inclusive no pacote, né? no Onde o indivíduo compra. pacote, e isso é a mesma coisa, precisa ir pelo mesmo caminho, já que eles vão legalizar, É. né. Eu acho que o Brasil foi, assim, um pioneiro assim, um exemplo para o mundo no controle do tabagismo, né, principalmente restringindo primeiro o tabagismo em locais públicos, depois dificultando a vida entre aspas, do fumante, né, claro, para preservar o fumante passivo, mas principalmente também restringindo propaganda. Existe restrição de propaganda, horário, né, eu acho que não existe ainda na plataforma de aposta eletrônica, eu acho que isso não existe. Você vê muito associado esse tipo de aposta nos programas esportivos, o que é acaba sendo uma contradição, né, então movimenta a economia, mas você tem ali são pessoas jovens, são pessoas que estão envolvidas pela paixão, que é o seu time de futebol, o seu time de vôlei, qualquer outra coisa, né. Então a gente vê que precisa realmente de regulamentação, né. Sim. Regulamentação talvez seja educação e regulamentação seja o caminho principal. E eu te pergunto assim, se a pessoa ela se conscientizou, a família se conscientizou da adição, o que que existe de tratamento para isso? Como é que a gente trata? Existe tratamento só psicológico e medicação? Como é que é feito? O primeiro, né, buscar o tratamento médico,
o tratamento psicológico, né, que é a terapia, e o apoio familiar é muito importante nessas horas, né, porque, a família pode chamar um indivíduo: "Olha, vamos sair, né, vamos fazer outras coisas", né, o convívio social, né, porque a pessoa tende a se isolar, né, a pessoa tende a ficar ali isolada e acaba até perdendo esse convívio. E então a família é um grande apoio, Certo. né. E é importante a terapia e a medicação, sim, E que né. tipo de medicação que a gente utiliza para isso? Então, há duas tendências, né, assim, de tratamento. Uma que trata, né, a dependência, o jogo patológico como um transtorno de impulsos, tá, e o outro que trata como uma dependência mesmo, né, algo, como uma dependência química, tá. Então, assim, depende das características, depende: "Ah, não, eu nunca, eu só tenho isso", ou "Não, eu tenho um transtorno de ansiedade associado". Eu tenho uma depressão associada, né, que é também um mecanismo que as pessoas que já têm, né, uma depressão, uma ansiedade busca para ativar esse sistema recompensa, para ter, aquela sensação de prazer que eles falam que perderam, né. Então, assim, há uma tendência maior em as pessoas que já têm um transtorno psiquiátrico prévio a ficarem dependentes. Então, pelo que você está me dizendo, não existe fórmula de bolo para o tratamento. Mas assim, você já chegou a ver, ou na sua prática experiência de literatura, ter pessoas que tiveram que ser internadas, tipo assim, como tem alcoolismo ou dependência de substância química ou não? Sim, tiveram que ser internada. Aham. Porque Tem, aí chegou um caso tão tem. grave, porque ela estava comprometendo o risco Tem. familiar. Sim, sim. Sim, então é Aham. importante. Risco de suicídio, talvez, Sim. né? Na verdade, assim, a família internou, porque justamente não conseguia tirar aquele homem daquela questão do jogo, tá, e toda a família passou a ser ameaçada. Entendi. E aí eles falaram: "Não, a part você está correndo risco, você está correndo perigo, não consegue parar e a gente está sendo ameaçado". Entendi. E aí eles tiveram que internar ele. É, inclusive eu acho que muitas pessoas acabam prestando dinheiro de gente, aí acaba sendo ameaçado do ponto de vista de violência física, né, É, então isso é muito importante também. E eu exato. acho que uma coisa importante também, né, doutora Grazela, é o seguinte, a gente conscientizar os jovens, principalmente, que às vezes começa com uma brincadeira inocente, né, "Ah, vou apostar R$ 2, R$ 5", né, e aí acaba se transformando em algo que ele não consegue controlar, né, isso é muito importante, né, tem vários jogos que eles chamam de gamificação das apostas, né, ou seja, transforma aquilo em algo mais lúdico, que é para ludibriar um pouco o paciente, o indivíduo mais jovem, e achar que aquilo é só uma brincadeira, né. E a gente que tem filho nessa idade, assim, sempre alerta, né, porque isso eu acho que é muito importante, né. Exatamente, hoje já tem, né, para as crianças mesmo, eu também atendo criança e adolescente, por exemplo, as crianças vendo, a mãe falando: "Ah, eu dei R$ 15, eu dei R$ 20 para a criança para comprar ali uma recompensa no jogo, não sei o quê", e aí tá alimentando, né, esse sistema que aí eu quero mais, aí eu quero mais, aí eu quero mais, e isso, tá alimentando, uma doença, né. Que daqui a pouco pode se transformar numa doença, né, começa com um joguinho ali à toa e depois vira um problema. É, inclusive, algumas plataformas, ela até a maioria delas eu acho, se eu não me engano, elas liberam inicialmente um crédito que o paciente nem precisa comprar, né, o indivíduo não compra, então ele recebe ali um crédito, entre aspas, de 10 ou 50, 100, R$ 200 para começar. E aí é claro que aquilo ali é só uma isca para quem provavelmente no começo vai ganhar, e aí depois para tentar tornar o paciente adicto, né. Exato, Né, então, exato. isso é muito complexo, porque e aí eu acho que a gente regulamentar tudo isso é muito difícil. Então eu acho que, assim, a principal, recomendação, eu acho que a gente controlar principalmente o uso dentro de casa, esclarecer sobre isso, como você falou, falar disso aqui nas escolas, em casa, acho que é muito importante, né. É, exato. E ver, eu, Graziela, por exemplo, tive um avô que ele jogava baralho. Uhum. A dinheiro. A dinheiro, e começou a perder coisas, né, e aí até que meu pai já era adulto falou: "Não, pode parar". Aí bloqueou conta, tudo para ele parar de jogar. Isso então, então eu já tenho uma tendência familiar, então eu não vou fazer isso, porque eu não quero despertar aquilo ali que talvez eu possa ter, aquela genética que talvez eu possa ter.
O que que a gente sabe que o telefone, principalmente, é um dos principais veículos para isso. Trazendo isso para o mundo das crianças, dos adolescentes, como você falou, a sociedade de psiquiatria ou os estudos mostram que existe uma idade, onde limite que você não deveria fornecer o telefone celular para essas crianças, assim, isso existe uma idade, ó, recomenda-se que abaixo dessa idade não deve usar o telefone celular? Abaixo de 5 anos, Nada. não, nada, zero, né. E hoje a gente já vê criança de 1 ano e meio lá com o dedo na tela, né, ou os pais vão ali para o restaurante, levam o tablet e a criancinha fica assistindo. E talvez essa medida das escolas agora de proibir o celular durante as escolas, que virou lei, também seja uma medida, porque o que que acontece? No indivíduo um pouquinho mais velho, na criança já dos seus 9 anos, a gente sabe que é muito difícil hoje em dia, porque ela acaba também tendo quem não tem, acaba se isolando do grupo, tem uma outra parte que não participa das conversas, dessas coisas assim, mas eu acho que tudo deve ser com moderação, né? E no nosso estado, eu também acho isso, assim, essa questão do celular muito importante, porque as escolas estaduais, que são a do ensino médio, né, das crianças ali de 15 a 17 anos, adolescentes, né, de 15 a 17 anos, são integrais. Então, eles vão conseguir ficar com o celular só no final da tarde, Uhum. Ótimo. né. Então, assim, melhor ainda, proibir o dentro da escola tá ótimo, já passou o dia sem celular. Já é um grande Já é avanço, um né? grande avanço, é. Doutora Graziela, olha, muito obrigado pela sua presença. Você começou, como eu disse, e está terminando com chave de ouro a nossa 5ª temporada. Agradeço bastante e espero que nos próximos projetos você esteja conosco. Muito obrigada, doutor André, obrigada por também estar participando novamente, né, e vai ser um prazer eu vir aqui. Que legal. Então, olha, se você gostou da 5ª temporada, de todas que nós fizemos até agora, continue nos acompanhando, compartilhe os nossos vídeos e aguarde, porque novos projetos virão. Tá muito legal. Um abraço a todos.